Eu não consegui pegar a maioria das palavras. Um nó se formou na minha garganta enquanto eu observava a cena. Carlos, meu marido, cercado por uma multidão de olhos curiosos que não perdiam a oportunidade de absorver cada minuto daquele espetáculo. Ele estava ali, sorrindo para a babá de 17 anos. A menina que nos últimos meses tornou-se mais do que uma simples funcionária em nossa casa. Uma mistura de incredulidade e raiva crescia dentro de mim. E parece que o sol brilha só para vocês hoje, alguém gritou, rindo. As vozes misturadas se tornaram um eco ensurdecedor, como se o universo estivesse tentando me dizer algo que eu já sabia, mas não queria aceitar. Meu coração pulsava como um tambor de guerra, e eu me sentia como uma espectadora aturdida de um filme que não escolhi assistir. A babá, com seu vestido leve dançando ao vento, parecia mais uma flor exótica no meio de um campo comum. Eles riam. Seguravam as mãos como se fossem amantes de filme, alheios ao impacto. Não era isso que eu queria. O que eu queria era saber por quê. Por que ele fez isso? O motivo não era só a traição, mas tudo o que havia nos trazido até aquele ponto. As pequenas mentiras que colecionei como se fossem troféus, a conversa casual que virou estranhamento, os olhares perdidos. Eu tinha ignorado os sinais. Não estou sozinha nisso, pensei. Um sentimento inesperado brotou dentro de mim. Uma determinação silenciosa. Preciso resolver isso. Não posso permitir que ele destrua tudo o que construímos. Sem mais hesitações, eu decidi que não poderia simplesmente ficar ali, assistir a angústia a se desenrolar. Carlos olhou para mim por um breve instante. Um reconhecimento fugaz cruzou seu olhar. Um momento de dúvida, uma pitada de culpa, ou apenas a percepção do que estava acontecendo ao nosso redor. O sorriso em suas mãos pareceu se desvanecer, mas era tarde demais, e enquanto o tumulto ao meu redor começava a morfar, com a chegada dos primeiros murmúrios de desaprovação. Calma, eu repeti. Acalme-se, Ana. Era uma luta interna, mas sei que cada escolha a partir daqui me conduziria a um novo caminho. Algo além de toda essa dor começava a crescer em mim. Um plano silencioso começou a se formar. Um caminho me foi revelado, e as pistas deixadas por Carlos não eram apenas sinais, mas um mapa do que se tornaria a minha nova realidade. E enquanto um vento gelado soprou, trazendo os primeiros piles do outono, lembrei que aquela não era apenas uma batalha pela verdade, mas pela minha própria vida. Eu não me deixaria vencer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade. Carlos estava naquela fase em que parecia querer mais da vida. Eu também, no fundo, queria. Mas as ambições dele, as mudanças súbitas, me deixavam insegura. Nós éramos um time, ou pelo menos eu achava que éramos. A rotina que construímos tinha seus altos e baixos. Éramos como um edifício que ao longo dos anos resfolegava sob a pressão dos ventos. Quando o escândalo começou, tudo desmoronou. Senti como se um terremoto tivesse abalado a base do meu mundo. Lembro-me de olhar para o nosso filho, que brincava inocentemente com seus blocos de montar, e pensar em como eu deveria protegê-lo dessa realidade que se apresentava tão crua. E o peso da maternidade era por vezes opressor. As responsabilidades que carregava não eram apenas sobre comida e roupa lavada, mas sobre sonhos e esperanças. Quantas vezes eu me peguei pensando no que o futuro reservava para nós. Mas então havia Carlos, o homem com quem me casei havia uma década, que agora eu mal reconhecia. Eu não sabia se ainda. Certa vez, Carlos me disse que eu era sua rocha, seu apoio. Como eu desejava ser essa âncora novamente. Mas ele parecia tão distante. Para ele, tudo aquilo parecia um jogo, uma exibição. Ele ria, ele se divertia.
As vozes ao redor eram como lanças, cada comentário uma picada que me atingia profundamente. Eu não queria ser apenas a observadora daquela cena, mas também não sabia como entrar na história sem queimar o que ainda restava. Era difícil imaginar que aquele homem que me prometeu amor eterno pudesse estar tão perdido. Cada gargalhada dele naquela manhã dolorosa ecoava na minha mente, como uma melodia tortuosa que eu não conseguia esquecer. Lembrei dos momentos em que dançávamos na sala, atrás da porta fechada, só nós dois, perdidos no nosso mundo. O que aconteceu com aquele casal apaixonado que trocava olhares cúmplices e sonhos sussurrados? Senti um nó na garganta. Cada palavra que eu não conseguia engolir virava uma bolha de ar quente prestes a explodir. Meu filho. E eu acreditava, até agora. Mas agora sentia-me à beira de um colapso emocional. Olhei para minha casa, nosso lar, que parecia tão cheio de amor, agora se tornava uma prisão. Cada parede, cada pintura que escolhemos juntos, cada canto imerso em memórias, tudo me esmagava. Semanas antes, tudo era tão pacífico. Eu me lembro do jantar em família que preparei, com pratos de um festival de sabores. Carlos me elogiava e eu me sentia uma chefe de cozinha renomada. Eu amava observar nosso filho devorando as refeições que eu preparava com tanto carinho. Agora, porém, só havia uma constante neblina de incerteza pairando sobre mim. E essas pequenas lembranças logo se tornaram ecos de um passado feliz que eu temia nunca mais reviver. Meus dias eram preenchidos com as mesmas obrigações: levar o menino para a escola pela manhã, aproveitar um tempo com as amigas, para um café rápido, organizar a casa. Mas agora cada tarefa parecia um lembrete do que estava por vir. O momento as mensagens que ele apagava, seus horários estranhos, tudo começava a fazer mais sentido. A curiosidade se misturava ao medo, mas uma coisa era certa: eu não seria uma vítima passiva. Não era mais apenas sobre ele, era sobre mim, sobre a mulher que eu me tornei. Naquela noite, enquanto todo mundo dormia, eu me sentei em frente ao computador. Olhei para cada rede social, cada aplicativo que ele usava. Meninas, mulheres como a babá, trocando mensagens que nunca vi. Era isso que eu precisava. O céu escurecia lá fora, mas dentro de mim, uma pequena chama começava a brilhar. Não poderia deixar que tudo terminasse assim. Era hora de agir. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim questionava: e se eu me decepcionasse ainda mais? E se o que eu descobrisse apenas rasgasse o que ainda restava entre nós? As dúvidas eram pesadas, mas a determinação se tornava mais forte. Assim, entre as sombras e a luz, eu comecei a traçar um plano. Enquanto o vento frio soprava lá fora, sentia que Olhei para ele, dormindo com os braços sobre a cabeça, inocente e sereno. Eu poderia passar o dia assim, apenas observando seu rostinho. Mas logo a realidade bateu à porta, e a rotina começou a me puxar para a realidade. Me levantei e preparei um café fresco. O cheiro do grão moído invadia a casa, e por um momento eu me deixei envolvê-lo. Era um dos pequenos hábitos que sempre me trouxe conforto. Enquanto o café gotejava, fui para o quintal e admirei as flores que plantei há meses. Lavandas, girassóis, algumas peças do jardim que eu própria montei, tudo em harmonia. A vida podia ser bonita, e eu sempre acreditei nisso. Carlos acordava logo mais, e sempre tinha esse jeito despreocupado de começar o dia. Eu gostava de vê-lo assim, como uma criança que ainda acreditava que tudo era possível. Vamos fazer algo divertido hoje? Ele sempre perguntava, como se fôssemos sempre os protagonistas de um filme romântico. E eu sempre ria, dizendo que deveríamos ser adultos primeiro. Essas questões pipocavam na minha cabeça sem parar. Sabia que a educação do meu filho era prioridade, mas a pressão do mundo lá fora me deixava inquieta. Era uma batalha constante entre ser mãe protetora e mulher realizada. Carlos entrou na cozinha. A energia dele sempre parecia contagiante. "Bom dia, amor", disse, dando-me um beijo suave na bochecha.
Sorria e eu me perguntei se ainda havia um pedaço do sonho que vivíamos. Ele se serviu de café e me contou sobre a ideia de um projeto novo no trabalho. Seria fantástico, Ana. Ele falava com os olhos brilhando. Mas então, como sempre, em um instante ele teria que sair correndo, atrasado para a reunião. O compromisso que tantas vezes o afastava e criava um abismo entre nós. Conforme a manhã avançava, nossa rotina se desenrolou como um filme já conhecido. Levar o menino à escola, ir ao supermercado, organizar a casa. As pequenas obrigações diárias que se acumulavam como folhas secas no outono. No fundo, eu tinha sonhos que... Primeiro, as obrigações. E assim eu seguia, sufocada por um cotidiano que aos poucos transformava sonhos em mera lembrança de um passado que eu mesma parecia ter deixado para trás. O estresse das finanças também pesava. As contas chegavam e respiradas curtas eram meu destino. Networking, mensalidades da escola e o estalo do cartão de crédito se tornava cada vez mais frequente. Eu sempre me perguntava: estamos fazendo todas as escolhas certas? Carlos sentava-se ao meu lado à noite e falávamos sobre o dia. Sempre que ele me contava as novidades do trabalho, eu o ouvia, mas em algum lugar dentro de mim havia um eco da insatisfação. E se ele não valoriza isso, pensava. E se ele não percebe o quanto me esforço para manter tudo em ordem? Mas nunca falava sobre isso. O medo de magoar, de criar uma discussão desnecessária, me calava. Uma noite em especial, enquanto assistíamos a um filme, notei sua atenção desviada. O celular começou a tocar repetidamente. Ele pegou, olhou. Por que não podia ser eu a pessoa por trás daquele sorriso? Fiz uma piada sobre a concorrência dele em Hollywood, mas ele riu apenas de forma tímida. Logo voltou a olhar a tela do celular. Os dias seguintes foram uma mistura de risos e insinuações. Eu percebi algumas mudanças sutis. A forma como ele se vestia, algo mais descontraído, os horários irregulares. Um dia, ele chegou muito tarde em casa. Tive um evento de trabalho, disse, mas algo no seu olhar parecia um pouco distante. Aquela dinâmica começou a me dar calafrios. Tentava ignorar, mas não conseguia. Comecei a sentir aquela angustiante sensação. O que estava acontecendo? As pequenas conversas que tínhamos sobre nosso futuro se tornavam cada vez mais rarefeitas, e a ideia de que estava apenas sonhando acordada me dominava. Uma noite, antes de dormirmos, ele me disse algo que me fez sentir que a distância se tornava um abismo. Ana, você sabe que sempre vou estar aqui, certo? O tom da voz parecia forçado. E a Deca. Mas, como muitas vezes, ao final da noite, ele pegou seu telefone e voltou a checar as mensagens. Aquela sensação incômoda me consumia. Fui tomar banho, e a água quente caindo sobre minha pele, eliminando a tensão do dia. Olhei no espelho e vi meu reflexo encolhido. Eu precisava me redescobrir. Como mãe, como esposa, como mulher. O que eu estava fazendo? Se não tomasse cuidado, correria o risco de me perder completamente dentro daquela vida que construí. Mas como encontrar um meio de reacender a paixão do passado sem parecer que estava desesperada? No fundo, havia uma parte de mim que já respirava a insatisfação como uma velha conhecida. As discussões interiores, as conversas não ditas, todos os momentos que deixei passar desapercebidos. Era quando os dois mundos se encontravam que eu percebia como tudo era frágil. Quando voltei para o quarto, Carlos já dormia, e eu permaneci acordada, lutando contra esses pensamentos avassaladores. No fundo, uma chama de determinação come. Meu coração acelerou. Aquilo não era um mero acaso. Era a hora de descobrir a verdade. O que estava em jogo agora era muito maior do que eu poderia imaginar. Acordei naquela manhã com a luz do sol filtrando pelas cortinas, e por um momento tudo parecia normal. Meu filho ainda dormia, sereno, com seu braço esticado sobre o travesseiro. Eu poderia ficar ali, a observá-lo, esperando a realidade me puxar para fora daquela calma. Mas em um instante, a rotina tomou conta. Levantei-me lentamente, tentando não fazer barulho, e fui para a cozinha preparar um café. O aroma do café fresco,
preenchia o ar, trazendo um conforto momentâneo. Enquanto a máquina trabalhava, lembrei da conversa que tive com a amiga sobre a distância crescente entre mim e Carlos. Era como se o tempo se arrastasse entre nós, e eu me sentia presa naquele ciclo. Cada dia que passava me deixava mais inquieta. De novo aquela sensação de que havia algo a mais, algo que eu não conseguia captar. Carlos apareceu na cá. O entusiasmo dele era evidente, mas eu não conseguia focar. Ao invés disso, minha mente repetia os velhos medos. O que estava acontecendo com nós dois? O café estava ótimo, mas a tensão pairava no ar. Ele parecia feliz, enquanto eu me sentia uma estranha à mesa do café da manhã. Ele falava e eu escutava, mas não conseguia participar da conversa como antes. As palavras dele eram apenas sons distantes, enquanto meu coração se apertava. Lembrei de como éramos, como sonhávamos juntos, e agora tudo parecia um filme mudo. "E o que você vai fazer depois do trabalho hoje?" eu perguntei, tentando encontrar alguma conexão. "Ah, só uma reunião rápida", ele respondeu. Mas o sorriso dele parecia forçado, e eu me perguntei se era só o trabalho ou havia algo mais. Naquela manhã, minha mente estava um turbilhão. Levei nosso filho à escola e, enquanto dirigia, percebi que estava fazendo as coisas no piloto automático. O ir e vir, a rotina sem fim. Assim que deixei meu pequeno na escola, vou. Um dia encontrei uma mensagem no celular dele. Eu estava ajudando a organizar as coisas no sofá e o telefone vibrou. Meu coração disparou. Era como se aquele momento tivesse durado uma eternidade. Havia uma mensagem dela, a babá. "Desculpe, não foi minha intenção. Podemos conversar depois?" Aquilo ficou ecoando na minha mente. Um atordoamento tomou conta de mim. O que exatamente estava acontecendo? Fui me afastando, tentando ignorar a sensação de que estava sendo deixada de lado. Nos dias seguintes, Carlos se tornava cada vez mais evasivo. Chegava para casa mais tarde, com desculpas sobre o trabalho que não parava. As saídas para o happy hour com os colegas estavam se tornando mais frequentes. No fundo, eu sabia. Os sinais estavam ali. As conversas se tornaram estranhas, as trocas curtas. Uma noite, enquanto ele estava no banho, peguei o celular dele. Algo dentro de mim dizia que eu precisava saber. Mas logo me segurei. Não queria invadir sua privacidade. E se tudo isso fosse apenas minha insegurança? O pensamento de descobrir algo a mais era aterrorizante. Aquela luta interna me consumia. O desejo de entender se eu estava sendo enganada ou apenas insegura. As duas opções me apavoravam. O que eu faria se descobrisse que Carlos estava realmente me traindo? Como confrontá-lo se o seu olhar fosse um reflexo da verdade? Os dias foram se arrastando. As pequenas discussões começaram a surgir por coisas sem importância. "Você não me dá atenção", eu dizia meio incerta. "Estou aqui, Ana. O trabalho é puxado", ele respondia, sempre se afastando. Aquilo me atingia como um soco no estômago. Sentia que minha voz era apenas um eco em um espaço vazio. As conversas sobre nós, sobre nosso futuro, pareciam ter desaparecido. Eu estava anestesiada por dentro, mas meu coração implorava por respostas. Um dia, enquanto eu preparava o jantar, Carlos entrou na cozinha. Ele parecia apressado e pegou algo na bolsa. As mãos dele tremiam. Ver isso me deixou triste. Ele costumava chegar em casa, jogar a bolsa no sofá e oferecer um abraço caloroso. Agora, ele parecia sempre em movimento, como se estivesse fugindo. "Precisamos conversar sobre nosso filho. Ele tem algumas dificuldades na escola", eu disse, tentando criar um espaço para nós. "Depois, amor. Tô cansado", ele respondeu, sem sequer olhar para mim. O nó na minha garganta se apertou. Aquela noite, me deitei ao lado dele, mas havia uma distância entre nós que parecia uma parede invisível. Cada toque, cada gesto agora estava coberto de dúvidas. Eu não conseguia dormir. Meu coração batia forte. Lembrei-me das promessas que fizemos, do nosso amor. Carregamos sonhos, lembranças, mas o que estava acontecendo agora? A sensação de traição ainda era uma sombra, algo que tirava minha paz. Os dias se tornaram semanas. A tensão entre nós crescia. Então, numa manhã aparentemente normal, Anne estava sentada no sofá, tentando acompanhar a série que tanto gostava, quando o celular de Carlos apitou. Eu hesitei,
mas a curiosidade me consumia. Ele havia deixado o celular desbloqueado. Olhei rapidamente e vi uma troca de mensagens. Era dela. Foi ótimo te ver, espero repetir. Dizia uma mensagem que fez meu estômago revirar. Não acreditei no que vi. Tudo dentro de mim gritou em choque. Fui tomada por um misto de raiva e tristeza. Como ele poderia? Não fui capaz de respirar. O que eu esperava? Eu sabia que estava distantes, mas era assim que tudo terminaria? Eu me levantei e fui até o quarto. A realidade se tornava um peso tão grande que me sentia sufocada. O que eu faria agora? A vontade de confrontá-lo era avassaladora, mas por outro lado, o medo do que descobri poderia fazer comigo me paralisava. E enquanto os pensamentos giravam freneticamente na minha mente, me lembrei de quem eu era antes. Uma mulher forte, que sempre foi corajosa. Olhei no espelho e vi uma mulher fragilizada, cheia de dúvidas. Era a hora de agir. Não podia continuar desse jeito. Precisei de respostas. E então, na calada da noite, quando Carlos adormeceu, eu decidi que não podia mais ignorar a situação. O celular dele estava ali, ao meu lado. Uma luz de alerta piscava. Eu não sabia se era coragem ou loucura, mas precisava saber a verdade. Peguei o telefone, a mão tremendo de ansiedade. O que encontraria ali? Um burburinho de sentimentos cortantes. O que mais Carlos escondia? Respirei fundo e deslizei o dedo pela tela. Era a hora de enfrentar essa tempestade e descobrir se o que havia entre nós ainda tinha salvação, ou se a traição era o fim da linha. Assim que acessei as mensagens, meu coração disparou. A cada toque, a cada nova conversa que eu via, a verdade se tornava um veneno que me corroía por dentro. E, enquanto a luz do celular iluminava meu rosto em meio à escuridão da noite, eu percebi que as respostas estavam mais próximas do... O celular na mesinha ao lado piscava, um lembrete persistente que não deixava espaço para mais sonhos. A luz fraca da madrugada entrava pelas cortinas e eu me senti presa entre a certeza de que algo estava errado e o medo de descobrir. Fui até o telefone de Carlos, o coração acelerado, quase uma maratona contra a incerteza. As mãos tremiam enquanto eu o pegava com cuidado. Este era o momento que poderia mudar tudo. Olhei para a tela e vi que ele tinha várias mensagens não lidas. A primeira, da mesma baba, estava lá, visível como um tapa na cara. O encontro foi incrível, precisamos repetir mais vezes. Aquelas palavras ficaram ecoando como um sino, retumbando dentro de mim. Não acreditei no que vi. Uma onda de choque e decepção me atingiu em cheio. Era como se o chão tivesse sido arrancado sob meus pés. Mas eu precisava de mais. Deslizei o dedo pela tela e as mensagens começaram a se revelar. Conversa sobre encontros. Ela compartilhava fotos e ele respondia com elogios. Uma prova concreta da traição. E a cada nova revelação, uma parte de mim se tornava mais fria. Essa não era a primeira vez que ele, Carlos, cruzava a linha. Lembrei-me de todas as vezes que ignorei os sinais, os olhares distraídos e os sorrisos rápidos que ele dava a outros. Agora tudo fazia sentido. Minha respiração começou a se tornar irregular. A raiva fervia dentro de mim, mas eu sabia que não podia agir impulsivamente. Precisava ser mais inteligente. Depois de ler todas aquelas mensagens, uma determinação começou a se formar. Eram palavras, mas elas eram uma janela para a verdade. Eu precisava planejar cada passo. Não poderia entrar no confronto sem ter uma estratégia clara. Um passo de cada vez como um jogo de xadrez. Eu estava prestes a mudar as regras do jogo. Larguei o celular e me levantei, o nó na garganta se apertando. Eu precisava respirar. Olhei pela janela, observando o escuro da manhã se transformando em luz. O mundo lá fora continuava indiferente. Eu não poderia deixá-lo ser afetado por essa guerra interna. Era meu dever protegê-lo, mas e eu? Quem cuidava de mim? Desci as escadas e preparei um café. O cheiro calmante das grãos torrados encheu a casa e tentei me ancorar na rotina. Fui buscar o diário que mantinha escondido. Ele me acompanhou ao longo dos anos, um refúgio para minhas emoções. Folheei as páginas, cada linha era uma lembrança de quem eu costumava ser. E enquanto escrevia,
percebi que, na verdade, não precisava mais apenas narrar minha vida. Agora, eu precisava traçar um plano. Escrevi tudo o que via, as confirmações das mensagens, os horários que Carlos frequentemente chegava depois e as vezes que estava distraído. Meus pensamentos fluíam. Decidi que precisava de mais provas. A intuição me dizia que havia algo mais: contas, movimentações financeiras, qualquer sinal de que ele estava investindo em algo ou alguém. A ideia de que ele poderia estar escondendo até mesmo o dinheiro me deixava furiosa. Enqua. Eu sorria e fazia perguntas triviais enquanto a mente girava. Ele comeu e me olhou com aquele olhar amoroso, mas que agora me parecia uma máscara. Cada sorriso dele parecia uma mentira, uma encenação. "Vamos fazer algo juntos hoje?" ele perguntou com um brilho nos olhos. "Claro, vamos ao parque com o nosso filho. Eu adoro aqueles momentos em família." A resposta saiu como um reflexo, mas na verdade eu precisava de tempo. Tempo para observar, para planejar o que viria a seguir. Conforme o dia avançava, a rotina continuava. Levei nosso filho para a escola e, enquanto dirigia, cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. Pensei em como tudo isso teria que mudar. Na volta, minha mente fervilhava sobre como conseguir mais evidências. Mais cedo ou mais tarde, eu precisaria lidar com Carlos e não poderia fazer isso sem estar segura. No caminho de volta, parei em um café e pedi um café para a viagem. O aroma forte me trouxe um pouco de conforto, mas a dor ainda estava lá. Olhar. Retornei para casa e fui para o computador, acessando as contas bancárias. Sentia meu coração disparar enquanto buscava cada movimentação. E então encontrei o que parecia um desvio de fundos, pequenos pagamentos em nome de lugares que não faziam sentido. Passei a investigar as contas, ligando os pontos. Havia transferências frequentes que levavam a um determinado hotel da cidade. O que isso significava? Aquele lugar era conhecido por ser o refúgio de amantes, longe dos olhares curiosos da cidade. A cada clique, mais confirmações surgiam, como se eu estivesse abrindo uma gaveta de segredos que Carlos mantinha bem guardados. Meu corpo, a imagem dele, todo feliz, contrastava com minha dor e meu plano silencioso. Agora, preparei-me para a ação. Com o tempo, eu me tornava mais consciente das pequenas interações de Carlos. Os momentos em que ele saía e dizia que ia se encontrar com os amigos. Comecei a prestar atenção ao que ele estava fazendo, como se estivesse escrevendo sua história por meio de um vídeo em time-lapse. Assim que ele saía, eu tomava notas mentais, cada movimento, cada palavra. Mas ele não sabia. A tensão se tornava palpável e eu mantinha o controle. O sorriso em meu rosto era uma armadilha. Enquanto ele estava despreocupado, entrando e saindo da casa, eu estava construindo um novo caminho. Um caminho que eu poderia explorar a qualquer momento, como uma serpente que guarda sua presa. E quando a noite caiu, os filhos adormeceram e o silêncio se estabeleceu, um novo alerta soou no meu celular. Outra mensagem de um número que eu não reconhecia. Abri com cuidado, a tensão pulsando em C. O que era aquilo? Não era uma mensagem para mim. Era um lembrete do que estava por vir. A adrenalina correu em meu corpo. Eu estava prestes a ter mais uma pista. E nessa movimentação, pude ver que o jogo não era só dele. Era também meu. E por mais que a dor ainda estivesse lá, havia uma chama acesa dentro de mim. Eu estava longe de ser uma vítima. Eu era uma jogadora nesse tabuleiro. E mesmo sem saber, ele estava prestes a descobrir. A revolução estava a caminho. E eu não poderia mais me esconder na sombra. O próximo passo seria decisivo. Um exato momento que poderia mudar tudo. Respirei fundo e senti a determinação crescer. O que ele nem imaginava é que estava colocando os pontos sobre as linhas, uma a uma. As cartas estavam na mesa, e todas as minhas escolhas agora me levariam a um único destino. Uma escolha que faria Carlos perceber que não poderia simplesmente brincar com tudo o que construímos. O tempo forjava sua própria verdade. E quando a hora chegasse, o silêncio da noite se instalou.
mas dentro de mim uma tempestade rugia. Eu não tinha mais medo. Eu estava pronta. Despertei com a luz da manhã filtrando pelas cortinas. O silêncio da casa era um conforto e uma prisão ao mesmo tempo. Meu filho ainda dormia. Seu rosto sereno me lembrava do que eu mais amava. Um carinho inexplicável invadiu meu coração, mas logo a realidade surgiu como uma sombra. A traição do Carlos estava gravada na minha mente, como uma cicatriz que eu não conseguia ignorar. Levantei-me com cuidado, tentando não despertar meu pequeno. Fui até a cozinha, onde o aroma do café começava a preencher o espaço. Enquanto a máquina fazia seu trabalho, uma onda de determinação me tomou. Era hora de agir. O plano que eu vinha formando começava a tomar forma. Olhei para o relógio. Ele ainda estava dormindo. Isso me dava tempo. Apertei as mãos sobre a bancada, sentindo a textura fria da superfície. Precisei me concentrar. Precisava reunir mais provas. Comecei a organizar minha estratégia. A primeira etapa era obter o máximo de informações possível. Então, fui até o computador e abri todas as contas bancárias que compartilhávamos. Meu coração batia forte enquanto eu clicava pela interface. Cada movimentação era uma pista. Ao longo da manhã, fui me envolvendo com o que encontrava. O tempo parecia se arrastar enquanto eu ia lápis e papel, anotando tudo: datas, valores, locais. As transferências provavam que algo não estava certo. Ele não precisava esconder nada se não estivesse fazendo algo errado. Traduzia aquela dor em movimento. Cada palavra que eu digitava me dava uma sensação de controle que há muito tempo não sentia. Carlos acordou e entrou na cozinha. Olhei para ele com um sorriso que mal parecia sincero. "Bom dia, amor. Dormiu bem?" perguntei, enquanto tomávamos café juntos. O sorriso dele era confuso, como se ele soubesse que algo estava errado. Mas eu não poderia deixar transparecer o que estava se passando nele. Enquanto ele estava distraído com o celular ou preparando algo para o trabalho, eu aproveitava cada segundo para buscar mais dados. Peguei a câmera do meu celular e comecei a gravar conversas casuais dele. Algo que me ajudaria mais tarde. "Daqui a pouco tô fora, mas a gente se fala depois", ele dizia, e eu segurava a respiração cada vez que a frase passava por seus lábios. Precisei planejar ouvir as mensagens dele. Uma ideia me ocorreu. Com um pouco de astúcia, poderia pegar o telefone dele quando estivesse fora. Não era o que eu queria, mas a vida já havia me colocado em um jogo. Ele estava jogando com fogo e eu estava perto de ser queimada. Depois do café da manhã, fui buscar meu filho, aproveitando a viagem para clarear os pensamentos. O caminho até a escola era sempre habitado por pensamentos confusos. Eu ia por um lado da pista, pensando em todas as pequenas decisões que tomava. Ele não percebia a tempestade que se formava em volta de nós. Meu filho sempre falava de. Ela me ouviu com atenção e ofereceu sua ajuda. Nos dias seguintes, me conectar com pessoas em quem eu confiava se tornava uma prioridade. Uma colega de trabalho, que já passou por situações semelhantes, também se ofereceu a me ajudar. Com um sorriso que ocultava a dor, combinamos de nos encontrar para discutir esses assuntos mais profundamente. A cada conversa, adicionava mais à minha pilha de informações. Várias táticas seriam necessárias. A próxima era de obter mais provas. Nos dias que se seguiram, mantive minha rotina. Saía com meu filho, acompanhava Carlos, cuidava da casa. Mas, ao mesmo tempo, mantinha um olhar atento, observando ele e seus padrões. Fui ao advogado na mesma semana. Agendei a consulta como se fosse um exame de rotina. O meu coração batia acelerado, mas foi forte. A conversa foi reveladora. Falei sobre minha situação e o advogado me orientou sobre as etapas seguintes. "Vamos documentar tudo o que você pode. Mantenha recibos, mensagens, qualquer evidência." Mas já estava comprometida. Naquela noite, Carlos estava em uma de suas chamadas tardias, ou pelo menos parecia. Ele havia ido para o banheiro com o celular e a porta fechada. Soube que era a minha chance. Peguei o laptop e, com mãos trêmulas, chequei o histórico de navegação. Ele estava frequentemente online em redes de encontros. Aquilo me fez sentir um frio na barriga.
Precisaria reunir todos esses momentos, se não quisesse perder a única coisa que tinha de mais valioso: meu filho. Eu não podia deixar que tudo isso se transformasse em uma bagunça. O telefone dele não parava de vibrar na mesa enquanto eu preparava o jantar. A tensão estava subindo. Eu olhei para ele sem deixar transparecer nada. Carlos, eu disse, posso dar uma olhadinha no seu celular só um minutinho? Preciso enviar um WhatsApp rápido. Ele hesitou. Uma fração de segundo muito longa antes de responder. Claro, só não demore muito. Mão firme, peguei o telefone e rapidamente deslizei para o lado. Abri uma que me fez quase estremecer. Que noite incrível! Não vejo a hora de repetir, como se aquilo fosse apenas uma conversa casual. A respiração estava cortada. Esperei ansiosamente, tentando manter a calma. Ele saiu e eu voltei ao meu lugar, mantendo o telefone ao meu lado. O conteúdo que eu precisava estava bem ali, na palma da mão. Não era só um jogo, era a minha vida. Cada processo cuidadoso que eu fazia parecia um passo mais perto da verdade. Tentei não me perder em pensamentos durante a noite, mas me senti à beira de um precipício. Conversei com mais amigos nos dias subsequentes. Falava pouco, mas precisava de apoio. Se você precisar, estou aqui. Tudo o que eu puder fazer, a amiga dizia, e eu acreditava. Mas o peso da verdade parecia me sufocar. Comecei a coletar mensagens, fotos, pequenos bastidores que reforçariam o que eu já sabia. O plano estava tomando forma. Organizei tudo em arquivos no computador. Nomes, datas, mensagens pintadas do ar. Era a tentativa de me preparar para o que estava por vir. Mantive as aparências, mas o nervosismo me deixava inquieta. Quando a semana estava quase acabando, eu tinha tudo pronto. Cada mensagem, cada informação armazenada em uma pasta, bem analisada. A hora estava se aproximando. Era como se tudo estivesse alternando entre o caos e a calma. O olhar de Carlos, as conversas que tinha, mas mantinha meus sentimentos à parte. Naquela noite, me deitei ao lado dele. Mas não consegui dormir. Precisava ser a mulher forte que sempre fui, mas havia uma fina linha entre a coragem e o medo. Estava longe de desistir. E assim que consegui fechar os olhos, um barulho no celular me fez acordar. Era uma mensagem, vibrando na noite silenciosa. Fui quase automática pegando-o. E vi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, amor. Estava com saudades. O sopro na minha garganta parou. O coração disparou de novo. O que era isso? Ele estava sendo mais cuidadoso ou não tinha nem um pingo de dúvida? Olhei para Carlos ao meu lado. O que fazer? O que responder? Estava preparada para tudo, menos para essa reviravolta. Enquanto a adrenalina subia, as perguntas ecoavam na minha mente. Ele havia notado algo? Estava eu prestes a ser descoberta? A situação tinha mudado de novo, e a urgência se apoderou de mim. E enquanto os últimos ecos do dia repousavam na escuridão, eu percebia que a batalha estava longe de acabar. Na verdade, estava apenas começando, e eu tinha que agir. Sabia que a verdade viria à tona, e o que eu faria a seguir poderia mudar tudo. Despertei com a luz do sol filtrando pelas cortinas, mas o que deveria ser um dia tranquilo era tudo menos isso. O coração estava acelerado e a mente cheia de pensamentos. A mensagem da noite passada ainda ecoava em minha cabeça. Oi, amor, estava com saudades. Era ela, a babá. Em meio à calmaria da casa, a raiva borbulhava dentro de mim. Levantei-me com cuidado e fui até a cozinha. O cheiro do café fresco invadiu o ar e, por um momento, isso me trouxe um pouco de conforto. Preparei tudo em silêncio, mas sentia como um ator em cena, com cada movimento ensaiado. Carlos ainda estava dormindo, despreocupado, alheio ao caos que dominava minha mente. Enquanto o café gotejava, peguei meu celular e abri a pasta com todas as evidências que coletei. Mensagens, prints, informações que confirmavam o que eu já sabia. Ele estava me traindo. O nó na garganta se apertou mais. Precisava me manter forte. Hoje seria o dia da revelação. Eu não poderia mais me calar. A agenda estava cheia. Reunião de familiares programada para o jantar. Uma reunião que sempre foi espaço de risadas e boas lembranças, mas que hoje serviria para um propósito muito diferente. Fui me preparando, decidindo que aquele seria o momento certo.
como um filme em que o protagonista finalmente vai até o vilão e diz tudo o que guarda. Eu estava pronta para mim. Era isso que eu precisava. Calma, como se nada estivesse acontecendo. Temos o almoço hoje com os meus pais, não esquece, eu disse, tentando ser casual. O dia passou arrastado. Cada hora era uma eternidade. A expectativa e o nervosismo me faziam sentir como se estivesse em um campo de batalha. Minha mente girava apenas em torno do que revelaria. O encontro familiar seria o palco perfeito. Pessoas ao nosso redor, testemunhas. Eu poderia expor a verdade sem medo do julgamento, já que seriam todos amigos e familiares. Assim que a noite caiu, fui guardando tudo e meticulosamente organizando a mesa. As velas acesas, a comida sendo preparada, a casa perfumada. Tudo para que ninguém notasse a tempestade que se aproximava. Convidados começaram a chegar, sorrisos e conversas em meio ao calor do lar. Mas para mim era um silêncio ensurdecedor. Tudo parecia tão normal, mas eu sabia que bastava uma palavra para que tudo mudasse. Carlos entrou na sala, irradiando alegria, e eu com. As conversas fluíam ao meu redor, mas a tensão aumentava. A expectativa que eu sentia era quase palpável. Que delícia estar aqui! Já estava com saudades de todo mundo, ele dizia alto e despreocupado. Naquela hora, eu respirei fundo. A respiração rápida me lembrava que a hora estava se aproximando. Atendi aos comentários como se nada estivesse errado. Eu estava guardando tudo para o momento certo. Quando a comida foi servida, esperei que ele estivesse distraído, e o silêncio dominou o ambiente. Olhei ao redor as caras de alegria, as risadas que antes sempre foram tão naturais. E clima leve era uma fachada em que eu estava prestes a explodir uma verdade devastadora. Oi, pessoal, eu preciso compartilhar algo importante. Eu falei, a voz firme, mas com um tremor de emoção. As conversas cessaram, a atenção se voltou para mim. Carlos olhou para mim, confuso, como se já suspeitasse. O que aconteceu, amor? Seu tom era despretensioso, como se desse o menor indício do que estava por vir. Recentemente, eu descobri algo. As palavras flutuarão como uma onda. Carlos, você não esperava que eu descobrisse sobre você e a babá, certo? A sala ficou em silêncio. Olhares se cruzaram. O choque era palpável. As máscaras começaram a cair ali mesmo. Ele abriu a boca, tentando se defender, mas eu continuei. Aqui estão as mensagens que você trocou com ela. Retirei meu celular do bolso e coloquei na mesa. As mensagens estavam expostas, o texto cru e direto. Veja, você dizia que sentia falta dela. Acha que eu não veria isso? O clima na sala mudava rapidamente. Murmúrios começaram. Algumas pessoas pareciam atordoadas, outras em choque. Eu podia ouvir sussurros. Não, isso não pode ser verdade. Era como se todos estivessem em uma montanha-russa emocional. As expressões deles variavam entre descrença e simpatia. Carlos tentava manter a compostura, mas seu nervosismo escapava. Ana, você não entende. Foi só um equívoco, eu juro. Ele tentava reverter a situação, mas o desespero começava a tomar conta dele. Enquanto alguns olhavam surpresos, outros pareciam solidários. Eu podia sentir o apoio na sala e isso me dava forças. Um equívoco? Mentiras não são equívocos. Eu mantive o olhar fixo nele, sentindo que a verdade agora era a única coisa que importava. Eu tinha todas essas mensagens, enquanto você pensava que estava me enganando. Agora isso vem à tona e você tenta se defender com balelas. A tensão estava no auge. As vozes aumentavam. Algumas pessoas tentavam intervir, mas eu não deixava. A minha voz saía mais forte a cada palavra. Hoje vocês precisam conhecer a verdade sobre o Carlos. Ele não merecia a confiança de todos aqui. Isso está sendo horrível, Ana. Por favor, não faça isso. Ele começou a perder o controle. Havia um pânico em seu olhar, e eu sabia que era esse o momento que queria atingir.
Horrível? Você acha que isso é horrível? É só o começo. Você mentiu para todos aqui e tentou fazer de mim uma idiota. As pessoas começaram a reagir. O murmúrio crescendo, os olhares se movendo entre nós. O respeito que todos tinham por ele começava a ruir. E entre tudo isso, um dos convidados comentou: Eu nunca pensei que o Carlos fosse capaz de algo assim. O eco da frase reverberou, e eu me senti mais forte. Carlos, percebendo que estava cercado, fez uma tentativa desesperada de se defender. Ana, você está exagerando. Todas essas mensagens podem ser interpretadas de várias maneiras. Mas a incredulidade tomou conta do ambiente. Interpretadas? Eu franzi o senho, desapontada. Carlos, você realmente acha que pode se esconder atrás de tuas palavras? Tive vontade de rir da sua insensatez, mas mantive a compostura. Essas palavras estão aqui, na frente de todos. Não tem como escapar disso. Nesse instante, tudo parecia girar ao nosso redor. O barulho dos pratos e talheres foi silenciado pelo peso da verdade. Olhei para algumas pessoas e percebi que algumas estavam se virando, chocadas, para os outros. A posição de Carlos foi ameaçada e os rostos ao meu redor se tornavam cada vez mais sombrios. E assim que as reações se intensificaram, algo mais indescritível aconteceu. Um primo de Carlos, que sempre foi próximo, se levantou e disse: Eu não consigo acreditar que você fez isso, cara. Isso é inaceitável. Ali, fui capturada pela intensidade do apoio. O clima mudava de vez. Ele olhou para mim, o desespero estampado no rosto. Você vai me destruir na frente de todos. Ele tentava novamente se colar. Mas sua estratégia não funcionou. Você já se destruiu, Carlos. A única coisa que eu estou fazendo agora é expor a verdade que você escondia. A raiva estava transparecendo e eu não sentia culpa. O peso que carregava por meses agora havia desaparecido. Como uma bala disparada, eu atingi diretamente o centro do problema. Você sabe o quanto eu te amo, Ana. Isso não pode ser. Nós temos um filho. A voz dele tremia, e eu podia ver o desespero em cada gesto. Você ama? Apenas me mostra. O que? Entre titubeos e expressões, mantive a força. Eu tinha mais a compartilhar. Assim que as vozes foram se acalmando, respirei fundo. O ar estava carregado de tensão e a sala aguardava a próxima jogada. E não sou só eu que estou aqui para te expor, Carlos. Seu segredo não está apenas comigo. Existe mais, algo que eu ainda não revelei que complicará ainda mais a sua situação. Os olhares se voltaram para mim. As trocas de expressões se tornavam um jogo silencioso. O sopro do público, a expectativa clara. 6 meses, eu continuava, provocando a curiosidade nas pessoas. 6 meses você se encontrou com ela, e foi mais do que apenas conversa. E não sou a única a saber disso. Como assim, Ana? Ele perguntou, mas sua voz já era apenas um eco de dúvida. Você não é o único a esconder coisas. 6 meses. E a última vez, ela disse que estava esperando. Estamos todos na mesma roda do destino. O que você acha que vai acontecer agora? Olhando para ele, percebi sua palidez, a frustração que invadia seu ser. Os murmúrios logo criaram uma incerteza na sala. Vozes sussurrantes trocavam palavras como um eco da minha determinação. O público estava geralmente do lado da dignidade. Comecei a perceber que tudo que eu colhi poderia agora ser o formato de um grande expurgo. Carlos ficou em pé, numa mistura de raiva e desespero. Você precisa parar com isso. Você está mentindo. Ele gesticulava, mas os olhares se tornavam cada vez mais escandalizados. O que antes era comum, agora estava prestes a desmoronar. O clima na sala tornava-se eletricamente carregado. Várias emoções estavam no ar. A dor, a indignação, a surpresa. Meu peito se enchia com aquela força, mesmo eu sabendo que o pêndulo poderia balançar para o lado oposto a qualquer momento. Estava longe do fim. Estava me escondendo, mas a verdade sempre aparece, Carlos. E eu? A tensão era palpável. As pessoas em volta não conseguiam decidir para quem olhar. Eles tinham visto o que está em jogo.
E isso era apenas o começo. E quando Carlos tentou abrir a boca novamente para me interromper, ele ficou paralisado. Eu consegui e a barreira estava quebrada. Era apenas o começo desse embate, e eu sabia que as consequências começariam a aparecer, porque em meio ao confronto, o mundo ao meu redor estava mudando. Eu estava preparada para encará-lo de frente, e mais importante ainda, para enfrentar o que quer que virasse minha vida de ponta cabeça. Quando a sala finalmente se aquietou, percebi que tudo que construíra até agora estava prestes a ser exposto, e a chuva de reações se aproximava. A verdade estava no ar, e eu não teria como voltar atrás. O ar estava pesado na sala. As palavras que saíram da minha boca ainda ecoavam, como se o tempo tivesse parado. O olhar de Carlos era de incredulidade misturado com pânico. O que eu esperava dele? Ele poderia, a irmã dele, que era tão próxima de mim, parecia chocar-se ao identificar a mentira em nosso meio. Ana, isso é verdade? Perguntou, como se não quisesse acreditar no que estava ouvindo. Com certeza, respondi com a voz firme, decidida a não recuar. As mensagens estavam ali, algumas abertas no meu celular em cima da mesa. Podia ouvir os sussurros, as vozes do lado direito da sala. Como você pôde, Carlos? A mãe dele murmurou, a descrença estampada no rosto. Ele tentou se justificar, mas suas palavras pareciam só aumentar o cerco. Ana, foi um erro. Isso não era nada. As cabeças começaram a se mover, algumas em concordância, outras em desaprovação. Eu podia sentir um manto pesado caindo sobre mim, mas a ideia de que estava finalmente revelando a verdade me enchia de um tipo de coragem. A verdade é que você não só me enganou, mas enganou todos esses que estão aqui. Lancei o coração acelerado. Havia um alívio começando a brotar, apesar da dor. Aquela não era apenas o primo de Carlos, que nunca tivera uma boa relação com ele, decidiu se opor. Eu sempre soube que ele não era sério. Essa situação era previsível ao longo dos anos. Aquela frase me fez sentir tonta. Como algo que parecia uma ferida estava na verdade exposta para todos verem. Carlos estava ficando cada vez mais nervoso. Ele tentava controlar a situação, mas eu percebia a pressão em suas mãos. As palmas tinham adquirido um leve brilho de suor. As emoções ao seu redor estavam crescendo. Indignação, surpresa e repulsa por suas ações. Ainda assim, algumas pessoas optaram por se afastar. Lá estava a amiga de longa data dele, a que sempre o apoiou, com um olhar de simpatia, mas sem saber como se posicionar. E de repente, ela decidiu fazer um comentário desconfortável. Podemos resolver isso em particular, Carlos. Estou certa de que você não quis machucar Ana. Era como se seu retorno à inocência o protegesse do que realmente estava acontecendo. O que eu tinha que passar naquilo. Isso não é sobre você, Carlos. Isso é sobre o que você fez dele e do que ele fez de nós. A raiva se transformou em força. Ao redor, outros começavam a se juntar. Olhares de solidariedade começaram a aparecer muito mais presentes. E quando o tumulto começou a se acalmar, percebi um amigo, um grande amigo, que havia se afastado ao longo dos anos, levantando-se para me apoiar. Ele avançou e disse: Ana, estou aqui para você. É difícil passar por isso, mas ele não pode simplesmente fugir. Espero que você tenha planos de se apoiar. Essa é a sua vida. Você merece mais. Uma onda de gratidão me atravessou. Ele, assim como outros, estava me mostrando que não estava sozinha. Carlos, em uma tentativa desesperada, girou-se para sua família. Não entendem que eu a amo? Eu só cometi um erro. Amor não é traição, Carlos, gritou minha sogra, com a voz carregada de emoção. Havia uma batalha sendo travada entre aqueles que escolhiam proteger a verdade e aqueles que queriam não lacre. Mas àquela altura eu percebi que seu mundo estava desmoronando. Uma parte de mim queria ficar ali, observando a queda dele. Mas havia um outro lado que sabia que, embora eu estivesse buscando a verdade agora, eu precisava continuar em frente. Não queria que o orgulho dele me impedisse de seguir em frente e da busca pela minha própria liberdade. Os olhares se mantinham em Carlos, e ele parecia perceber que o amor que já sentia por mim era uma sombra.
Então um amigo mais próximo, alguém de quem nunca esperei apoio, virou-se para mim e disse: "Você precisa deixar isso claro, Ana. Quem você é, quem você se tornou." E isso tocou algo dentro de mim. Enquanto a noite prosseguia, as pessoas começaram a sair da sala. Algumas se afastaram, outras foram consolá-lo. A sensação de que a casa estava se esvaziando, levando consigo a máscara de normalidade que mantive por tanto tempo, começou a se transformar em um alívio. As conversas começaram a murmurar baixinho, mas eu não pude ouvir. Carlos estava encurralado entre o pânico e a realidade, mais sozinho do que nunca. Enquanto os murmúrios cresciam em seu corpo, o alívio calmo começou a brotar dentro de mim. Era como se eu estivesse aos poucos me libertando das correntes que o mantinham. Mas a mente estava longe de ser em paz. O que isso significava para o futuro? Eu ainda tinha um filho, uma vida a continuar, e qual seria o impacto disso tudo para ele? As dúvidas permaneciam, como sombras dançando em torno de uma fogueira. Uma vez que a última pessoa saiu da casa, Carlos estava ali, olhando para mim, sem palavras. A princípio, ele parecia indignado, mas conforme a expressão escorregava, pressionada atrás da raiva, me senti forte, quase como se estivesse no outro espaço. Foi assim que a noite chegou ao fim. Com esta batalha, eu finalmente respirava mais livre. Mas havia muito a ser resolvido. Eu não sabia o que o amanhã traria, mas a certeza de que mudar a narrativa me deixava ansiosa. O que aconteceria? E de repente, enquanto olhava pela janela, uma mensagem chegou ao meu celular. O coração parou. Era um número desconhecido. O que poderia ser isso? A mensagem piscava ali, aguardando minha resposta, como um eco do que estava por vir. Eu estava prestes a descobrir mais uma camada de meu passado, que poderia continuar a me assombrar ou talvez me dar o impulso que eu precisava. O que aconteceria agora? Acordei numa manhã que parecia radiante, mas eu sabia que a calmaria era uma ilusão. O que realmente acontecia dentro do meu peito era tumulto. A confraternização na sala ainda ecoava em minha mente, mas a verdade era que a batalha não tinha acabado. Tinha que reconstruir minha vida e encontrar uma nova direção. Com o coração na mão, decidi que era hora de dar um passo à frente. O primeiro passo seria buscar trabalho. Fazia muito tempo que eu não saía para trabalhar. A vida em casa, a maternidade e, claro, a traição de Carlos. Durante as últimas semanas, a ideia de voltar a... Encontrei muitos que combinavam com minha experiência em marketing. Uma luz de esperança se acendeu. Era possível me reinventar. Inspirei fundo, lembrando-me do que minha mãe sempre dizia: "Ana, nunca tenha medo de recomeçar." O medo estava lá, claro, mas a determinação também. Comecei a me inscrever em cursos online. A cada clique, um novo caminho se abria. Criei um perfil profissional num site de empregos e comecei a enviar currículos para as empresas. Fui chamada para algumas entrevistas e, embora tremesse de ansiedade, mantinha o foco. Eu tinha que mostrar que era forte e determinada, que não seria apenas a mulher que foi traída, mas sim uma mulher que estava se levantando. O dia da minha primeira entrevista chegou. Olhei no espelho e vi uma nova mulher. Alguém que eu não via há algum tempo. A filha da minha mãe. A mulher que sonhava com grandes conquistas. Coloquei uma roupa que me fazia sentir poderosa. Respirei fundo e fui. Na entrevista, a energia que transmiti era o primeiro passo na reconstrução da minha vida e estava determinada a dar conta do recado. A cada dia que passava, à medida que eu voltava a trabalhar, sentia a autoconfiança crescendo. Na pausa para o café, comecei a conversar com meus colegas sobre minhas experiências. O que era para ser uma clássica pausa se transformou numa espécie de grupo de apoio. Mulheres que também haviam passado por dificuldades, que tinham lá suas histórias de superação. Tudo fluía e eu senti uma conexão. Comecei a compartilhar minha jornada. Elas ouviam com atenção. Empatia a cada palavra. Depois de sentar juntas algumas vezes, decidimos criar um grupo de apoio. Algo que poderia ajudá-las também a encarar os próprios desafios
e armá-las com a força que eu vinha encontrando. A ideia de um encontro mensal tomou forma. Logo, estávamos planejando workshops onde poderíamos compartilhar não apenas nossas histórias, mas também trazer especialistas que pudessem enriquecer nossas vidas. Certa noite, depois de mais um encontro, uma colega que eu mal conhecia se aproximou. Com um brilho nos olhos, ela me disse: Ana, você é uma inspiração. Sua coragem em compartilhar sua história fez toda a diferença para muitas de nós. Aquilo me tocou profundamente. Não era apenas sobre mim, era sobre um movimento genuíno de apoio e fortalecimento. Aos poucos, recomecei a reconstruir não apenas a mim mesma, mas um novo círculo de mulheres que precisavam de alguém que as entendesse. Fui guiada por uma força crescente, como se cada história partilhada adicionasse um pedaço a mais a essa rede. Eu não era mais a mulher que se sentia invisível. Eu estava me tornando uma voz na comunidade. Mas havia algo mais dentro de mim que ainda precisava ser descoberto. O desejo de me reconectar com minha paixão por confeitaria voltou à tona. Havia sempre aquele sonho escondido de abrir um pequeno café, inspirado nas receitas da minha avó. Ao longo dos anos, eu tinha me esquecido desse desejo. As mulheres começaram a ajudar, fazendo pequenos investimentos, e em pouco tempo, estava tudo tomando forma. O primeiro evento aconteceu durante uma feira de bairro. Minhas amigas e eu montamos uma barraca com os doces. E adivinha? Sold out. A sensação de adrenalina, de conquista, foi indescritível. Ver a alegria das pessoas ao degustarem o que eu havia feito foi emocionante. Eu estava vivendo o meu sonho aos pedacinhos, e a cada passo sentia a antiga dor se dissipando. A partir dali, a ideia de abrir meu café começou a ganhar vida. Comecei a buscar um local, planejar as finanças, tudo enquanto mantinha meu novo emprego e as atividades do grupo de apoio. Era uma rotina puxada, mas cada avanço me lembrava que eu estava me reerguendo. E em cada passo que eu dava, pequenas vitórias se acumulavam. As mulheres do grupo começaram a ter seus progressos também. Algumas abriram seus pequenos negócios, outras voltaram a estudar, e todas foram se tornando mais autoconfiantes. A conexão, a sensação de estar sendo jogada entre o passado e o futuro me incomodava. Num desses dias, quando a ideia do café estava quase tomando vida, recebi uma mensagem anônima. Era uma foto de Carlos com a babá rindo num bar. Meu coração entorpeceu. A raiva voltou a surgir e dessa vez não parecia que aquele sentimento ia embora fácil. A questão era: por que isso ainda me afetava tanto? No calor da emoção, percebi que por mais que eu estivesse reconstruindo minha vida, o capítulo final com Carlos ainda não tinha sido escrito. Minha jornada não teria fim se eu não solucionasse essa parte da história. Foi nesse momento que tudo se acalmou. Senti meu peito se encher de uma nova determinação. Estava pronta para confrontar Carlos novamente, mas agora com um propósito claro. Não só para fechar essa porta, mas para abrir uma janela de novas possibilidades. Ao terminar aquele dia com novas conquistas, amores e desafios, uma certeza crescia dentro de mim. Meu futuro estava nas minhas. As perguntas rugiam e a espera por respostas aumentava a cada dia. E eu sabia que não haveria como escapar do que estava por vir. Os meses passaram e aqui estou eu como uma nova Ana. Olho pela janela do meu pequeno café, finalmente aberto e vibrante. As cores das flores que plantei do lado de fora dançam ao vento, e o aroma do pão quentinho mistura-se com o cheiro rico do café fresco. Às vezes fico pensando em como a vida pode mudar tão radicalmente em tão pouco tempo. Lembro de quando tudo parecia desmoronar. Os gritos, as lágrimas e aquele nó na garganta que parecia não querer ir embora. Mas agora estou cercada por histórias diferentes. Minhas clientes entram e saem, cada uma trazendo sua própria jornada. Muitas delas têm suas histórias de superação. Algumas me contaram sobre saídas de relacionamentos abusivos. Outras sobre recomeços após longas batalhas pessoais. E eu me sinto como uma espécie de farol, um lugar de acolhimento onde todas as mulheres encontram força. Emma.
Fui reconhecida em algumas revistas locais por abrir um espaço que celebra a força feminina. Isso encheu meu coração de alegria e orgulho. Uma nova maneira de me conectar com a comunidade. Cada destaque que recebo me faz sentir que minha jornada não foi em vão. Lidar com a traição de Carlos foi difícil, mas a liberdade que ganhei é um presente que não trocaria por nada. Com certeza, ele não me define mais. Fui convidada para dar palestras em eventos voltados para mulheres. O que me emociona é saber que meu testemunho está ajudando outras a encontrarem suas vozes. Eu sempre falo sobre a importância de nunca passar por cima de nossos próprios sonhos por conta de outra pessoa. Recomeços são possíveis, mesmo depois de 30 anos ou mais. Trago comigo uma mensagem clara. Nossa força interior é poderosa e não devemos ter medo de nos reerguer. Minhas amizades mudaram também. Hoje faço parte de um círculo maravilhoso de mulheres que me apoiam e me desafiam. A energia é transformadora. Não posso esquecer de enfatizar como esta nova fase da minha vida me trouxe um profundo alto valor. A cada dia ao acordar, vejo minha casa cheia de carinho e vida. Meu filho, agora parte dessa nova rotina, me inspirou durante todo esse processo. Ele vê sua mãe forte e realizada, percebendo que a felicidade não vem de outra pessoa, mas de nós mesmos. Como é maravilhoso observar seu crescimento. Saber que ele está aprendendo que, quando alguém não nos respeita, devemos nos afastar e encontrar nosso caminho. Às vezes, ainda tenho momentos de fragilidade, e isso é normal. A vida não é uma linha reta. Na verdade, são altos e baixos. Mas a diferença é que agora, ao invés de me afundar na tristeza, eu busco apoio, saio para uma caminhada ou preparo algo gostoso no café. Eu aprendi a honrar meus sentimentos, mas não deixá-los controlar minha vida. Em uma recente palestra, uma mulher se levantou e disse que minha história a havia tocado profundamente. Ela estava vivendo uma situação. A vida é uma montanha-russa e cada reviravolta me trouxe até aqui. E a lição mais importante: não tenha medo de recomeçar. Você pode estar na casa dos 30, 40 ou até 50, mas nunca é tarde. A vida tem tudo para ser belíssima e cheia de significado. É preciso ter coragem de buscar a felicidade, mesmo que isso signifique deixar pessoas ou situações para trás. Quando eu olho para essa história que escrevi, vejo que é possível sair da sombra e brilhar. É um lembrete diário de que sim, somos capazes de superar as adversidades. E enquanto eu abro as portas todas as manhãs, sentindo o perfume do café e a energia das mulheres que entram, sei que cada dia é uma nova chance de fazer algo incrível. E para você que chegou até aqui, saiba que seu recomeço está ao seu alcance. Vá em frente, com coragem e esperança. Agora, se você se sentiu inspirado por essa história, não deixe de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague!